E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do Story Studio. Estamos aqui diretamente da nossa sede. Agora o Story Studio tem um escritório, temos o nosso próprio centro aqui para gravações. Então este é o nosso primeiro episódio do podcast de notícias rápidas e diárias. Então todos os dias eu vou trazer para vocês aqui em um podcast todas as notícias principais para você começar o seu dia já ouvindo no carro, ouvindo antes de entrar na sua sala de aula, antes de entrar na escola, para você já ficar atento às notícias importantes desse dia e também do dia passado, obviamente, né? Claro que será um episódio curto, né? Inicial, a gente pensa em episódios mais curtos, mas todas as notícias citadas aqui neste episódio estarão lá no nosso site storiestudio.com.br. Pode ir direto para notícias, então /notícias, tá? Se você quiser acompanhar também toda notícia que estiver saindo, você pode acompanhar nossas redes sociais lá, principalmente o Instagram, que a gente faz postagem o tempo inteiro, a gente tá sempre postando coisa lá. E outra dica que eu dou pra vocês antes da gente começar a falar das notícias é que no final de semana, nós faremos aí, no final da semana, né, na sexta-feira de manhã, faremos uma live sobre as notícias mais importantes da semana, aprofundando e discutindo detalhes sobre cada uma dessas notícias. Como esse episódio é um episódio curto, né, como os nossos podcasts diários serão curtos para você ficar mais informado sobre as principais notícias do dia, a gente traz aí um compilado dessa notícia, uma coisa mais curta sobre as notícias e os detalhes e os debates sobre cada uma das notícias a gente faz ao vivo com vocês no chat, né, e com alguns convidados também ao vivo na live de sexta-feira, tá bom? E a gente vai fazer isso toda semana a partir de agora, para que a gente possa manter essa organização de conteúdos do storiestudio.com.br. Também, lembrando, os cortes dessa live estarão... A live inteira estará gravada no YouTube e os cortes estarão no Shorts, no Reels do Instagram, no TikTok e também no Kawaii, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar então com a primeira notícia, gente, porque assim... Como são várias notícias que saíram importantes aí nesses dias, e esse é o primeiro episódio, hoje, dia 10 de julho, né, na quinta-feira, eu já vou trazer para vocês aqui algumas manchetes importantes que se conectam às notícias do dia, tá bom? Vamos lá. A primeira manchete importante é que os Estados Unidos anunciaram, e essa notícia foi no dia 7, tá? Os Estados Unidos anunciaram que aumentariam as tarifas a partir de agosto, com exceção para os aliados. As novas tarifas comerciais dos Estados Unidos entram em vigor em agosto, com exceções para os países aliados, enquanto avançam acordos com a União Europeia para reduzir barreiras. Essas medidas impactam preços de importados e cadeias de suprimentos, exigindo adaptações de empresas e consumidores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que as tarifas mais altas entrarão em vigor em 1º de agosto, mas com uma reviravolta. Países que se alinharem às políticas americanas podem escapar dessas tarifas altas e, bom, será que isso vai manter essa guerra global aí, principalmente com a China? A gente não tinha muito essa resposta até começarem os eventos da BRICS no Brasil, né? E aí o Brasil, no meio dessa recepção do grupo da BRICS e no meio dessa loucura toda do grupo de países selecionados pelo Trump para aumentar as tarifas em agosto, o Brasil decide anunciar e reivindicar internacionalmente o elevado do Rio Grande, né? O Brasil descobre uma ilha submersa rica em terras raras no Atlântico. Lembra, terras raras agora é um novo petróleo. Por que a gente chama de novo petróleo? Porque as terras raras, elas são fundamentais para a produção de tecnologia, né? Inclusive de turbinas eólicas, né? Porque a gente está buscando a energia limpa aí nos últimos anos. Então, o Trump, por exemplo, negocia com a Ucrânia e a Rússia um cessar-fogo em troca de terras raras da Ucrânia. E o Brasil anunciar que descobriu uma ilha submersa do tamanho da Espanha, né, ali na região próxima ao Rio Grande do Sul, é preocupante, inclusive, para as relações internacionais. Isso pode chegar à nossa notícia ápice do dia. Bom, vamos lá. O Brasil, então, descobre o elevado do Rio Grande, que possui vastas reservas de terras raras, essenciais para tecnologias verdes e indústria de ponta. O Brasil está desenvolvendo tecnologia para explorar esses minerais em águas profundas, o que pode posicionar o país como líder global no setor até 2040, gerando trilhões em valor econômico. Então, isso pode chamar a atenção, inclusive, do Donald Trump. A BRICS começa a sua reunião no Rio de Janeiro, né? A gente vê algumas notícias interessantes, né? Fotos lindas e bonitas de se ver, né, com blindados da marinha, anfíbios da marinha na beira da praia e surfistas passando com prancha ao lado. Essa foto é bem curiosa, depois vocês podem entrar no site do Story Studio que essa foto tá lá pra vocês também, tá? Bom,
a BRICS planeja, dentro dessa estrutura toda das reuniões, a BRICS planejava, ainda planeja, está estruturando uma rede própria de cabos submarinos para comunicação global. E eu costumo falar para todos os meus alunos, seja presencial, seja nos meus cursos online, a globalização só é possível e as relações globais só são possíveis graças ao desenvolvimento da tecnologia de comunicação e transporte. Então, além daquela notícia que saiu já há muito tempo atrás sobre a construção do trem, né, da ferrovia que vai ligar Ilhéus até o Peru, né, a gente vai ter uma ligação do Pacífico com o Atlântico, com uma parceria com a China, Brasil e China, a gente tem também essa possibilidade do projeto de cabos submarinos de fibra ótica da BRICS, ligando os países da BRICS para que a gente não fique dependente da fibra ótica da Europa e dos Estados Unidos, que hoje nós somos muito dependentes da fibra ótica que vem dos Estados Unidos para a nossa conexão de internet. Tá? Então o projeto de cabos submarinos da BRICS visa criar uma rede independente de comunicação entre os países membros, aumentando a segurança de dados e reduzindo a dependência da infraestrutura estrangeira. Financiado pelo Banco da BRICS, esse presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, o sistema promete melhorar a soberania digital e impulsionar a cooperação em inteligência artificial entre as nações do bloco. Lembrando que a China se destaca longamente em relação ao desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, vídeo de DeepSeek, né, que é uma grande concorrente aí da OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT. Outra notícia da BRICS é que a BRICS defende a ordem global mais justa e reforça o compromisso climático. A BRICS tem grande preocupação com a questão do clima, ao mesmo tempo que se preocupa com um novo reequilíbrio global das relações globais, um equilíbrio mais justo das relações globais, não mantendo todo o poder nessa relação aí internacional direta com os Estados Unidos. Né? Isso incomoda muito os Estados Unidos também. A gente fala em algumas outras notícias sobre a criação da moeda própria da BRICS, para as relações comerciais da BRICS ter uma moeda própria. Isso também incomodou bastante os Estados Unidos nos últimos anos. Teve senador americano que arrancou os cabelos e pediu intervenção na BRICS, e que tinha que ser usado o dólar sempre nas relações comerciais internacionais e tudo mais. A gente pode discutir mais aprofundado na nossa live. Mas bom, a BRICS defende então, em um documento aprovado na cúpula da BRICS, no Rio de Janeiro, estabelece acordos estratégicos em comércio, energia limpa, saúde e segurança digital, reforçando a cooperação entre os países membros. Esses tratados fortalecem o papel do bloco na governança global e criam mecanismos concretos para enfrentar desafios internacionais de forma conjunta. Em meio a essa cúpula da BRICS no Rio de Janeiro, alguns aviões da Força Aérea Brasileira foram acionados para interceptar algumas aeronaves lá durante a cúpula no Rio. Então, os Super Tucanos, o nosso caça fabricado aqui pela Embraer, durante a cúpula da BRICS, a FAB utilizou esses caças para interceptar aeronaves no espaço aéreo restrito, demonstrando eficiência na segurança de eventos internacionais. Foram implementadas zonas de exclusão aérea e monitoramento 24 horas, garantindo a proteção às autoridades com impacto controlado no tráfego aéreo civil. Eles estavam ali controlando o tráfego aéreo civil. Obviamente o Rio de Janeiro tem 2 aeroportos internacionais, e é bem difícil mesmo você ter esse controle, e a Força Aérea mostrou eficiência. A cidade do Rio de Janeiro, inclusive, busca sediar permanentemente o BRICS após o sucesso da cúpula. Então, as próximas cúpulas da BRICS, a cidade do Rio de Janeiro está buscando que todas as próximas sejam no Rio de Janeiro mesmo, tá? Isso é um projeto bem grande, né? A cidade do Rio de Janeiro tem um prefeito que é megalomaníaco nessa questão de mega eventos, mega recepções, e transformar a cidade numa cidade que recebe muito bem esses eventos internacionais, né? Então o Brasil está assumindo um papel central no futuro da BRICS, liderando projetos de sustentabilidade, inovação tecnológica, com sua economia em recuperação e recursos naturais estratégicos. O país fortalece sua influência no bloco, atraindo investimentos e criando novas oportunidades comerciais para empresas brasileiras. Lembrando que esse evento desse ano também firma o Brasil como sendo um importante player, um importante personagem dentro da BRICS. Acabei de falar aqui numa notícia anterior que a presidência do Banco da BRICS é brasileira nesse momento, foi reeleita a presidente Dilma Rousseff. A Dilma está lá como presidente do Banco da BRICS e o país recebe a BRICS na cúpula esse ano, e a gente está tentando manter a cúpula sempre aqui conosco, tá? Então, é um avanço bastante importante, e isso incomoda, vamos lembrar, isso novamente incomoda a administração do Donald Trump. O ministro da Economia, Fernando Haddad, também falou sobre as parcerias além da BRICS e as incertezas com declarações de Trump, que ele já estava
falando sobre as tarifas, lembra da primeira notícia de hoje. Então, as políticas comerciais dos Estados Unidos impactam diretamente a economia brasileira, especialmente no agronegócio, podendo alterar preços dos mercados de exportação. O Brasil busca diversificar parceiros comerciais e fortalecer acordos bilaterais para reduzir a dependência e proteger seus interesses econômicos frente às mudanças das regras internacionais. A BRICS e o Trump estão no centro das discussões econômicas dessa semana. O impacto das tarifas do Trump sobre a BRICS, os especialistas analisaram as consequências. As tarifas de 10% do Trump sobre os países da BRICS impactaram principalmente os setores agrícola, automotivo e tecnológico, reduzindo a competitividade das exportações. Os países do bloco buscam alternativas como diversificação dos mercados e fortalecimento de parcerias regionais para minimizar os efeitos negativos do comércio exterior. E aí a gente tem uma surpresa, de ontem para hoje. No final do dia de ontem a gente recebe a notícia que o Trump decide incluir o Brasil no grupo de países que não são aliados, o grupo de países que vão ser taxados ali em altas taxas, como 50%, que foi agora a relação com o Brasil. E aí, antes da gente chegar nessa notícia, eu já tinha publicado no dia 8, países da BRICS mais afetados pelas tarifas de Trump. E eu coloquei ali uma relação dos países mais afetados. Nós temos aí China, Brasil e Índia são os mais afetados, apesar disso, o Brasil tinha tarifas mais baixas e ia ser mantido assim, até que o Trump decide acatar a relação geopolítica e a relação de polaridade política que existe no Brasil para usar isso contra a economia brasileira. Então a cúpula da BRICS já havia encerrado, no dia 8 também publicamos que há uma declaração final que reforça a multilateralidade e a inclusão em relação à relação da BRICS com o mundo. A gente vai discutir isso melhor na nossa live. E nós temos aqui, então, a fatídica notícia dos 50% sobre produtos brasileiros, que gera tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, levando o governo Lula a preparar respostas comerciais e diplomáticas. O governo brasileiro está prometendo fazer uma retaliação aí também próxima a 50% à importação de produtos americanos, tá? Enquanto analistas alertam para impactos econômicos bilionários e mudanças nas relações internacionais com um realinhamento para a BRICS. Lembrando que o Brasil é o país que mais consome dos Estados Unidos, é o país que mais compra dos Estados Unidos. Tá? O nosso segundo maior parceiro comercial hoje é os Estados Unidos. Ele já foi o maior, hoje é a China. Então a gente está fortalecendo nossas relações globais com a União Europeia e com o bloco da BRICS e perdendo as nossas relações com os Estados Unidos devido a essa polaridade política interna do país que está sendo passada para a política externa. E, obviamente, faz parte da política brasileira defender a sua soberania e se impor perante as relações globais. Claro, o Trump mandou também uma carta para o governo brasileiro, mandou uma carta para o presidente Lula, falando sobre a questão do STF e do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, faz menções diretas a Bolsonaro e ao STF, lembrando também que nós vamos discutir isso amanhã, mas uma das empresas do Trump, lá na Flórida, está processando diretamente o Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está sendo processado por uma das empresas do Trump na Flórida. Isso impacta, obviamente, diretamente as relações do Brasil com os Estados Unidos, e agora ele fala de uma forma mais declarada, enviando inclusive uma carta sobre esse tema, tá? Trump afirmou que o governo Bolsonaro não honrou acordos e criticou decisões do STF sobre temas sensíveis aos Estados Unidos. Especialistas veem isso como uma tentativa de interferência em assuntos internos brasileiros. O STF e os ministros do Supremo se manifestaram contra as declarações, defendendo a independência do judiciário, e eles lembram que as decisões do judiciário seguem a Constituição e não interesses estrangeiros. O presidente Lula, inclusive, faz uma crítica sobre essa relação do Trump e querendo impor a lei americana dentro do Brasil, sendo o Brasil um país independente e soberano. Lembrando que o primeiro país reconhecendo o Brasil como país independente foi os Estados Unidos, curiosamente, aí, dentro da nossa história. Bom, para encerrar esse nosso podcast de hoje, falei para vocês que ia ser curtinho, vamos baixando aqui os 15 minutos, vamos recomendar que vocês acessem o nosso site para ler mais aprofundadamente cada notícia, e amanhã acompanhe a nossa live para que a gente possa discutir sobre os temas. Se você não estiver ao vivo com a gente, a live vai ficar gravada, você pode botar nos comentários e a gente responde vocês nos comentários e em um próximo podcast também, tá? A gente abre os podcasts respondendo perguntas e
questionamentos e sugestões de vocês que vocês deixarem nos comentários, tanto do podcast quanto da live, tá bom? E, por último, recomendo que vocês acessem lá o nosso texto sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Ontem foi feriado em São Paulo devido à Revolução de 1932, essa que foi a revolução que lutou contra o governo Vargas em busca da Constituição que Vargas havia prometido assim que deu o golpe de 1930. Então, fiquem atentos, esse texto ele é um texto exclusivo do Blog Premium. Para você que quer ser assinante do História Studio Premium, tem lá a aba para vocês. Se você assinar mensalmente, são R$ 8,00 por mês, somente R$ 8,00 por mês, e você vai ter acesso a todo o conteúdo extra. Teremos podcasts extras, teremos vídeos exclusivos e temos já vários artigos e resenhas exclusivos para quem quer o Blog Premium. E lembrando que no Blog Premium você tem acesso a esses conteúdos que são direcionados para os vestibulares, para quem está estudando para concurso. Tem lá para você também todo esse conteúdo, tá bom? Então, lembrando, Revolução Constitucionalista de 1932, fala sobre as causas, os personagens, as consequências, tiramos uma conclusão sobre os fatos que aconteceu no dia 9 de julho, começou no dia 9 de julho de 1932, então fiquem atentos. Se você quer participar do Blog Premium, pode deixar aí o seu contato ou entrar diretamente no site, vai lá em Blog Premium e faz a sua assinatura tranquilamente. Você pode assinar um mês só, você pode assinar recorrente, você pode assinar 1 ano, 6 meses, ao seu critério, fica à sua disposição, tá bom? Bom, outras notícias estarão amanhã. Temos outras notícias para hoje ainda, que já estão engatilhadas aqui na nossa redação, que eu vou produzindo ao longo do dia, mas que só sairão amanhã, porque esse podcast tem que sair hoje de manhã ainda, né? A gente tem algumas notícias importantes, como, por exemplo, a notícia de que a Terra vai girar um pouco mais rapidamente a partir de hoje, mas isso a gente discute com mais detalhes no podcast de amanhã e na live também, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui. Espero vocês na live e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Falou.